Beleza. A parte que eu não vou abrir ainda o slide, vocês estão vendo meu slide? Sim? Tá? Sim. Sim. Tá. Eu vou só fazer um review, tá, do que a gente viu na aula passada, e aí depois, quando eu começar a falar mesmo do que é novo, aí eu abro tudo, tá bom? Então, a gente começou a aula passada, eu falei para vocês como se deram as primeiras formas de vida na Terra, eu falei que foi na água, né, porque a nossa atmosfera não tinha ainda a camada de ozônio, então as primeiras formas de vida se deram na água, porque a água protegia essas espécies da radiação, e na água começou a fotossíntese. Na fotossíntese, a gente tem produção, né, de consumo desse CO2, que era bem alto aqui, né, 98% de CO2, semelhante com a percentual de CO2 que tem em Marte e Vênus, e a partir da fotossíntese, esse CO2 foi consumido. Aqui está desatualizado, tá, por causa das mudanças climáticas, da queima, né, de combustíveis fósseis, não fósseis. Esse valor aqui está em 0,04, tá, não é mais 0,035, é um pouco mais já de 4%, né, devido à intensificação aí dos gases, aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Então, eu falei para vocês, primeiras formas de vida na água, consumindo esse CO2, trocando, né, oxigênio do ambiente aquático com a atmosfera, esse oxigênio, ele sendo quebrado aqui pela luz, né, em O ponto, O2 mais O ponto, formando a camada de ozônio, né. Falei que hoje em dia a atmosfera nossa é uma atmosfera oxidante, tem 21% de oxigênio, nos primórdios era uma atmosfera redutora, com metano, amônia, mas hoje lógico, essas espécies nós temos ainda, né, amônia, metano, mas a atmosfera hoje ela é oxidante devido ao oxigênio. Falei de alguns acidentes que aconteceram, né, mais ou menos depois de 200 anos após a Revolução Industrial, por causa de poluição, queima de carvão, emissão de SO2 para a atmosfera, formação de sulfato, e principalmente o acidente pior de todos, que foi o de Londres, que morreu em média 4.000 pessoas, mas outros acidentes ainda, Nova Pensilvânia, Nova York, e o problema lá que a gente tinha na nossa cidade mais industrializada da América Latina, em Cubatão, com fetos nascendo com uma deformação. Né? Então, mostrei para vocês o aumento aqui da concentração de fumaça, SO2, ácido, e o número de mortes em Londres, por causa da queima de carvão, produção de enxofre, né? Enxofre que tem no carvão, queima, emite SO2, SO2 vai para sulfato na atmosfera. Falei das camadas, né? Falei aqui na troposfera, conforme aumenta a altitude, conforme maior, mais alto, menor a temperatura. Tudo que a gente estudar agora, tá? A gente vai falar aqui dos primeiros metros aqui da troposfera. A estratosfera, a temperatura aumenta, né? Por causa que lá tem ozônio, e ele absorve radiação, emite calor. Mesosfera volta a diminuir, praticamente não tem gás aqui. E a ionosfera, a temperatura pode chegar a 1.200 graus Celsius, por causa das espécies também que absorvem radiação e emite calor. Tá? Então, falei sobre as camadas da atmosfera. Falei que a principal composição da atmosfera é 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Essas espécies, sem calor, não tem problema nenhum, bonitão. 78% nitrogênio, 21% oxigênio. Hoje entrou uma frente aqui, não sei como tá aí para vocês, mas hoje tá beleza, tá limpinho, tá? E aí, as outras espécies, tá? O argônio, é um gás nobre, inerte, e aí o gás carbônico, né, o principal gás do efeito estufa, tá? Seguido pelos outros gases aí, 0,07%. Essas duas espécies aqui, ó, se tem calor, seja no motor do caminhão, motor do carro, né, na chaminé das indústrias, nitrogênio reage com oxigênio e forma poluente NO e NO2. Mas, se não tem calor, mil maravilhas. Definir poluição atmosférica, não vou repetir, tá? Passei 2 definições, temos 3 aqui. Falei para vocês que fontes biogênicas é tudo que não depende da ação humana, tá? Então, por exemplo, a emissão de cinzas do vulcão,
Tempestade de areia, não a que aconteceu aqui em São Paulo, no norte de São Paulo, mas a tempestade de areia de Saara, dos desertos, né, que tem, principalmente no Oriente Médio, decomposição, né, de corpos que vai emitir gases para a atmosfera, incêndios que não são causados pelo homem, então tudo isso é emissão biogênica, o sal marinho que sai do mar, o aerossol, o cloreto de sódio e vai para a atmosfera, então emissão biogênica aí de compostos gasosos e partículas. E a antropogênica, que é gerado pelo homem, as fontes industriais, as móveis, os carros, diesel, tá? Queima de lixo a céu aberto ou queima de lixo controlada, os processos químicos, mostrei aqui a tempestade de poeira que aconteceu no norte do estado de São Paulo, falei definição de fontes fixas, que são as indústrias, as termoelétricas, né, que não se locomovem, e as fontes móveis, aí os carros, aviões, os navios, os barcos, que se locomovem. Mostrei a matriz, né, alguns estados ainda utilizando como principal matriz energética carvão de termoelétrico, óleo diesel, isso aqui é bem preocupante, mas a maior parte hídrica, biomassa já, boa parte aqui do Nordeste, principal matriz, ainda bem, a eólica. Mostrei as regiões mais industrializadas aqui, região metropolitana de São Paulo, ao redor da região, todo o estado de São Paulo, litoral aqui do sul, né, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região aqui de Pernambuco, perto de Recife, tá, Salvador aqui, Camaçari, então são o sul de Minas, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, as regiões mais industrializadas aqui do país. Falei para vocês das fontes pontuais, tá? O lançamento da concentração dos poluentes do ar, ela é concentrada, é muito mais fácil de controlar algo que é pontual, tá? E difusa, que são as queimadas, que é bem difícil controlar uma fonte difusa. Isso serve para ar e para água, tá? Poluentes primários emitidos diretamente do escapamento do veículo, diretamente da chaminé da indústria, diretamente da queimada, então monóxido, SO2, ácido sulfídrico, o NO e o NO2, que são NOx, amônia, CO2, os CFCs, e os secundários, eles são formados a partir das reações que ocorrem entre os primários. Então, emissão, da onde a poluição sai, falei para vocês o transporte, é muito importante, velocidade do vento, temperatura, direção do vento, precipitação, topografia da região, emissão é onde o poluente chega, tá? Então, estou passando rapidinho, que eu já tinha falado. A concentração dos poluentes vai depender do número de veículos, do número de indústrias, tá? Qual a distância que está da fonte, qual a distância que está da principal avenida ali da cidade, qual a distância que está das indústrias da cidade. Falei para vocês que alguns poluentes têm duração de horas, dias, outros semanas, e os gases de efeito estufa, com exceção do ozônio, geralmente têm um tempo de vida longo, eles são inertes, tá? Então, são gases de efeito estufa, não só por absorver radiação no infravermelho e reemitir, é uma propriedade deles, absorver radiação que a Terra envia, né? Radiação no infravermelho, que é calor, remite essa radiação e cria o efeito estufa, mas uma outra propriedade deles é ter um tempo longo de vida, né, de 5 anos, 9, óxido nitroso acho que 120 anos, alguns CFCs aí 50, 500 anos na atmosfera. Vamos lá? E aí eu vou começar daqui. Pessoal, tudo certo aí? Certinho? Tranquilo? Tudo bem. Sim. Beleza. Então, gente, a gente tem a reação de combustão, que é uma reação de queima, tá? Se a reação de queima fosse ideal, combustível lá, gasolina, etanol, o nosso gás de cozinha, tá? O GLP, queria produzir, ia reagir com oxigênio, precisa do comburente, sem oxigênio não dá para fazer combustão, formação de CO2, água e calor. E aí seria meio maravilhas. A gente só ia ter problema do que aqui? Fala para mim. CO2 e água. Ia só ter problema de gás de quê?
Responde alguém aí para mim, por favor. Se a combustão só produzisse CO2 e água, tá? A gente só ia ter problema de gás de efeito estufa, tá? Porque o CO2 é um gás de efeito estufa e a água no estado de vapor também é. Só que não existe combustão ideal, tá? Toda vez que tem queima, produz CO2, água, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, NOx, lógico, tem compostos que vai produzir mais dióxido de enxofre. Se a queima estiver com uma temperatura muito alta, vai produzir mais NOx, calor, combustível não queimado. Não sei se vocês, quando colocam álcool no carro, em dias mais frios, de manhã, o pessoal dirigindo, não sei se vocês reparam, fica pingando combustível ali do escapamento do carro. O que é isso que está pingando, professora? Combustível não queimado, tá? Os compostos orgânicos, toda a parte da orgânica lá da química, tudo isso sai de processo de queima, escapamento de veículo, quando a gente faz churrasco, quando a gente está fazendo comida, tá? Quando está queimando lixo, quando está um processo de queimada. Então, queima ideal, mil maravilhas, infelizmente não existe. A gente tem essa queima aqui, que libera gás de efeito estufa, CO2, metano, tá? Que libera vapor de água, monóxido de carbono, que é um poluente, SO2 poluente, NOx poluente, os COVs, combustível não queimado, certo? Então, todo o processo de queima libera tudo isso daqui. E aí é o que a gente vai estar estudando durante o curso. Então, os poluentes atmosféricos aqui, SO2, principalmente proveniente do carvão e de óleo, tá? Óleo utilizado em termoelétrica, carvão, óleo diesel dos caminhões, apesar de estar bastante, diminuiu muito a quantidade de enxofre no carvão e no diesel, tá? Hoje tem processos para reduzir, legislação, tá? Então, esse SO2 aqui, a poluição dele diminuiu muito da década de 80, 90 agora, ficou bem baixinho, ainda bem, tá? Monóxido de carbono, principalmente de veículo, tá? Veículo leve emite bastante monóxido de carbono. As partículas inaláveis aí, dos processos de queimadas, a gente viu agora, né, nessa época, agora entrou frente, mas a gente presenciou, acho que um dos anos mais poluídos, tá? Talvez, eu diria que dos últimos 20 anos, o ano de 2024 foi extremamente poluído. A gente presenciou partículas que fazem com que a luz do sol se espalhe e ela não chegue totalmente. Os compostos orgânicos voláteis, que são emitidos tanto da evaporação, a gente vai no posto abastecer, né? E a gente vê evaporando ali os COVs, né? Ali da gasolina, do álcool, e o frentista respirando benzeno, tolueno, o frentista respirando compostos carcinogênicos. Os óxidos de nitrogênio, falei para vocês, tem nitrogênio na atmosfera, tem oxigênio. Calor produz poluente, que é o NO e o NO2, que a gente chama de NOx. E esses compostos aqui, depois eu vou mostrar na aula que vem, tanto os compostos orgânicos voláteis quanto os NOx, eles reagem para formar ozônio. Então, vamos lá, tá? Processo de combustão incompleta, falei para vocês, toda combustão é incompleta e vai emitir monóxido, toda combustão vai emitir gás de efeito estufa, no caso aqui o CO2, o SOx, SO2 e SO3 que vai ser formado na atmosfera, tá? O diesel e o carvão que tem enxofre, na hora que o enxofre queima, forma SO2, o NO e NO2 que é formado a partir do nitrogênio e oxigênio que tem na atmosfera e calor, todos os compostos lá da química, cetona, hidrocarboneto, éter, éster, ácidos orgânicos, tá? São emitidos de processo de combustão, e o ozônio, que não é um poluente primário, todos esses aqui são primários, tá? Alguns podem ser formados na atmosfera. Professora, pode formar CO a partir da oxidação de metano? Sim, mas a principal fonte de CO é a fonte primária, tá? Principalmente escapamento de veículo, e a partir daqui de NOx e COV, a gente vai formar o ozônio aqui embaixo, que é um poluente. Não é o ozônio da estratosfera, é o ozônio que está na troposfera. Opa! Travou aqui, gente. Ah, é para frente, desculpa. Não sei por quê. Espera aí. Pronto.
Material particulado, tá? Que são partículas sólidas e líquidas. Material particulado e aerossóis é a mesma coisa, tá? A gente pode chamar tanto de aerossóis quanto de material particulado. Os metais estão no estado sólido, né? Em formas de pozinho, minúsculas partículas da combustão de carvão, mineração metalúrgica, tá? Siderúrgicas, processos que derretem metal, fundição. Então, isso também vai para a atmosfera. Como está no estado sólido, a gente não consegue enxergar, mas se está no estado sólido ou líquido, no caso dos metais do estado sólido, a gente chama de material particulado e aerossóis. E o gás fluorídrico aí, processos de produção de alumínio, local que tem indústria de alumínio e fertilizantes. Amônia, tá? Fertilizantes, indústria química. Então, eles aplicam sal de amônio, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, nitrato de amônio, né? E aí o amônio que está no solo, ele vai em forma de gás para a atmosfera, em forma de amônia. O gás sulfídrico, o H2S, aquele que tem cheiro de ovo podre, tá? Principalmente na rede de esgoto, tá? Então, poluente também. E os pesticidas e herbicidas aí, que utilizam para controlar as pragas, principalmente na agricultura, né? Também são poluentes atmosféricos. Então, aqui, um pouquinho mais detalhado, né? Principal fonte de SOx. Quem é SOx, professor? SO2 e SO3. A principal fonte natural são os vulcões e processos biológicos, bactérias, né? E os processos causados pelo homem, os antropogênicos, são as refinarias, tá? As termoelétricas, que utilizam carvão e óleo, veículos, principalmente veículo pesado, veículo a diesel, tá? Os caminhões e ônibus. Por isso que é importante na frota de veículo aí pesado, os ônibus, substituir por elétricos, substituir por GNV, tá? Por gás natural. O próprio gás natural vai emitir CO, CO2, mas já não vai emitir, vai se emitir uma quantidade muito, muito pequena de SO2, diferente do diesel, que emite uma quantidade maior, tá? Problema do SO2 e SO3, tá? Afeta o sistema respiratório, vai formar ácido sulfúrico, é chuva ácida, e a chuva ácida vai corroer os materiais. Então, vai causar corrosão de metal, corrosão das estruturas, né, de construção, enfim. Aqui, falei para vocês, quem é o NOx, NO e NO2. Como que é formado? Nitrogênio na atmosfera, oxigênio e calor. Calor, combustão, forma NO e NO2. Tá? Principalmente de veículos e indústrias, fontes antropogênicas e as fontes biogênicas naturais, emissão de vegetação, a vegetação emite, e relâmpago também, porque tem nitrogênio na atmosfera, oxigênio, na hora que o relâmpago cai, forma NO e NO2. Problema do NO e NO2. Igual o SO2, bem parecido, tá? Com SO2 e SO3. Ô, professora, Lá. as queimadas não entram ali no antropogênica? Do que entram, mas eu tô colocando os principais, tá? A principal fonte. Ah, tá, mas entra no caso Mas do entra. Não, NX. gente, todo o processo de queimou, é escapamento de veículo, é indústria, é lixo, vai emitir, tá? SO2, NO2, NO, COV, mas eu tô Beleza. colocando as principais fontes, beleza? Firme? Tá? Aham, obrigada. Tá, então queimou, emite tudo isso. Só que aí, professora, quem emite mais SO2? Óleo, carvão, mas gasolina emite? Emite, tá? Beleza? Vamos lá? Então, aqui, igual o SO2 e o SO3, o NO e NO2, afeta o sistema respiratório. Aqui forma ácido sulfúrico, aqui forma ácido nítrico e nitroso, forma chuvas ácidas também, tá? Causa danos aos materiais. Os compostos orgânicos voláteis aí, todos os da orgânica e da química, tá? Emitidos por refinaria, tanto processo de queima quanto passagem da fase líquida para a fase de vapor. A petroquímica, veículo emite bastante VOCs, tá? Evaporação de combustíveis, solventes, tintas, que emite VOCs, ou em português, né, os COV. A vegetação emite bastante VOCs também, tá?
aerossóis também, partículas e os gases, a vegetação emite bastante isopreno, mas tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando tem queimada, que tem VOC e tem NOx, que vai produzir ozônio. Poluição fotoquímica, tá? Depende de luz aqui para reagir com NOx e formar ozônio, então, durante o dia. Compostos tóxicos e alguns compostos carcinogênicos aí, benzeno, tolueno, os etil, metilbenzeno, que é emitido nos processos de queimadas, e o pessoal que fuma também emite bastante benzeno, tolueno e xileno. Monóxido de carbono, principalmente de veículo, mas todos os processos de queimada emitem monóxido de carbono, mas a principal fonte, veículo. Também um pouco emitido da vegetação, mas bem pouquinho, tá? CO gosta da hemoglobina mais que o oxigênio, e aí reduz o transporte de oxigênio do sangue, tá? CO2, um gás de efeito estufa, então um exemplo aqui, todos os processos de combustão, incêndios florestais, né, que não são causados pelo homem, o chumbo, o metal, antigamente tinha gasolina no chumbo, mas foi retirado, a gasolina, o chumbo, ele aumentava a octanagem da gasolina, para a gasolina não queimar antes do tempo. Hoje em dia, quem faz esse papel, né, que foi substituído o chumbo, ainda bem, é o álcool, tá? O etanol é adicionado à gasolina para aumentar a octanagem da gasolina e a gasolina não explodir antes do tempo. E a gente tem um papel importante aí no meio ambiente também da adição do etanol, não só como aumentando a octanagem da gasolina, né, mas emitindo menos CO, menos NO, menos NO2. Então, não é só aumento de octanagem, não, tem um papel importante aí do etanol que é adicionado na gasolina. Incineração de resíduos, problemas do chumbo, tá? Entrou chumbo na nossa legislação, não tinha antes. Então, ele é tóxico, ele causa anemia, destruição aí do tecido cerebral. As partículas que podem estar tanto na fase, por exemplo, o chumbo é uma partícula, tá? Ele entra aqui. Ele pode, as partículas aerossóis, fase sólida ou líquida, tá? Os processos de queima industrial, outros poluentes gasosos podem se converter para líquido, tá? Extração de minério, as fontes naturais, erosão eólica, vulcão, muito aerossol emitido da vegetação, as bactérias, os fungos, aí os vírus são aerossóis, e as principais causas na saúde: alergias respiratórias, vetor, poluentes metais pesados, compostos orgânicos, e alguns desses aerossóis, tá? Por exemplo, os HPAs, eles são carcinogênicos ou cancerígenos. Os clorofluorcarbonetos, tá? Apesar de não ser proibido a emissão desses compostos, a utilização, alguns deles duram 500 anos na atmosfera, então, apesar de não poder mais ser utilizado, eles continuam aí, esse cloro aqui, tá, destruindo o ozônio da camada de ozônio. Os CFCs, além de destruir a camada de ozônio, eles são gases de efeito estufa, tá? Então, fonte, era utilizado o sistema de refrigeração, hoje em dia é proibido, tá? E era utilizado em spray para poder aumentar a pressão, né? E o spray, o desodorante, o laque, sair ali de dentro. Hoje é proibido, mas como ele dura 50, 500 anos na atmosfera, vai continuar aí causando efeito estufa e destruição da camada de ozônio. A gente vai começar a falar dos aerossóis, tá? A aula que vem nós vamos falar dos gases, então hoje nós vamos falar, tá? Especificamente, quem são os aerossóis? Partículas no estado sólido e líquido. O que não é aerossol, que não está no estado sólido e líquido, está no estado gasoso na atmosfera, tá? Os aerossóis, eles são medidos por tamanho, então a gente chama as partículas da moda grossa, tá? E moda fina. Professora, quem que é pior para a saúde? Quem que vocês acham? Aerossol de moda grossa, de tamanho maior, ou aerossol de tamanho menor? Alguém pode responder? Eu acho que menor. Isto. Por quê? Alguém sabe falar para mim o porquê? Eu pensei, usei a mesma lógica do plástico, que tem o nano, que aí ele vai, enfim, prejudica mais a nossa saúde do que o micro, né? Não Isso. sei, foi essa lógica que eu... Quanto menor, pior. Por quê? Isso.
vai atingir mais nossas vias aqui, ó, do nariz, tá? Vai alcançar os alvéolos pulmonares, tá? O nosso útero, tá bom? Para nós mulheres, enfim. Então, quanto menor essas partículas, pior, porque vai mais profundo nas vias distais, tá? Então, quanto menor, pior, tá? O material particulado a gente chama de material particulado, MP. Ou em inglês, vocês vão ver também, PM2,5, tá? Mas se estiver escrevendo lá dissertação, a tese escreve em português, se não escreve PM2,5 não, igual eu coloquei aqui, coloca MP2,5, inverte aqui, tá? Então, quanto menor, pior, a gente separa eles por tamanho, aqui a gente colocou de 2,5 para baixo, a gente chama de MP2,5, e de 10 micrômetros para baixo, tá? PM10. Quem são, professora? A fuligem, que a gente viu muito esses dias, o ácido sulfúrico, que é formado lá a partir do SO2, tá? Compostos bioorgânicos, sulfato de amônio aqui, que é utilizado como fertilizante, partículas orgânicas que saem do mar e vão para a atmosfera, queima de biomassa, tá? As queimadas, poeira do deserto, sal marinho, pólen, bactérias, vírus, tudo isso a gente chama de material particulado, a gente vai encontrar eles na fase sólida ou líquida. Só para vocês terem uma ideia, tá? 40 nanômetros é a mesma coisa que 40 micrômetros. Se eu pegar um fiozinho do meu cabelo aqui, vai estar, né, vai ter 40 mil nanômetros ou 40 micrômetros. E essas partículas, tá? Elas são 10 mil vezes menores que um fio de cabelo, certo? Na ordem aí de 3 nanômetros a 100 nanômetros. Aqui, gente, é uma microscopia eletrônica de uma partícula de sulfato, aqui de black carbon. Quando a gente coleta essa partícula, a gente coleta no filtro, tá? Então, a gente pega o filtro, mede antes, o filtro vem limpinho, coloca, né? Uma bomba puxa o ar e vai passando pelo filtro, essas partículas ficam retidas. Durante um dia, tá? 24 horas que faz essa medida. Depois que faz essa medida, pesa esse filtro, você conhece a massa que tinha, né? Que tem no filtro, que, né? Fazendo a diferença entre o filtro sem nada, que você pegou novinho, e agora o filtro após 24 horas de medição. Você tem a massa, você sabe o volume conhecido que passou ali, massa sobre volume, a gente tem a concentração dessas partículas. Depois, essas partículas vem tudo junto, tá? Não dá para diferenciar, vem poeira, sulfato, black carbon, carbono orgânico, e aí, através de processos no laboratório, geralmente com solventes, tá? Às vezes ácido, consegue separar lá sulfato, black carbon, consegue separar os carbono orgânico e consegue fazer a microscopia eletrônica identificando aí, caracterizando essas partículas. Então, de novo, definição desses aerossóis, dessas partículas, a gente pode chamar de aerocoloides, aerossóis, material particulado ou simplesmente partículas. Quem são, tá? Poeira do deserto, tá? Principalmente, que atravessa o Oceano Atlântico, lá do deserto do Saara, e vem aqui para o norte e nordeste do Brasil. Em determinadas partes do ano, vai para a América Latina, atravessando ali o deserto, né, o Saara, atravessando o oceano. Parte do ano, as partículas do Saara vão para a Europa. Então, aqui fumo, cinzas, nevoeiro, tá? São esses que a gente vê de manhã, principalmente região de serra. Sal que sai do mar, queimadas, que a gente viu muito, né, esses tempos atrás aí, um mês atrás, 15 dias atrás, os metais emitidos pelas siderúrgicas, processos de fundição, metalúrgicas, os óxidos aqui, que fazem parte das poeiras, de alguns metais também, compostos semisvoláteis, tá, que estão na fase líquida, nitratos, que é formado a partir de NO e NO2, forma nitrato, alguns compostos orgânicos que estão na fase líquida e pode ir para a fase sólida. Esses aerossóis, tá? Eles vão emitir poluição e o que aconteceu, que a gente foi muito visível, eles vão interferir na radioatividade, tá? Se tiver uma concentração de aerossol, o sol vai vir e vai ser espalhado. Foi muito visível esse ano aí, uma camada de aerossóis e o sol não passava. Tinha sol, mas o sol não chegava por causa dessas partículas que espalham radiação. Então, importante, alguém assistiu o videozinho que eu mandei?
Alguém chegou Sim. aqui? E aí, o que os aerossóis formam? Alguém lembra do vídeo do Carlos Nobre? Quem não assistiu, assiste. Formam nuvens, né? Isso, forma um núcleo de condensação de nuvens que vai formar as nuvens. Então, hoje, a gente sabe que nuvem não é só feito de quê? De água que passa para a fase líquida para a fase sólida. Nuvem, ela é formada também de aerossóis. Então, a gente precisa dessas partículas, tá? Por que a floresta amazônica é extremamente importante? Alguém sabe me falar? Vamos lá. O que eles mandam aqui para a gente? Para o sul e para o sudeste? Rios voadores. Chuva, os rios voadores, a chuva. Então, vem a umidade do Oceano Atlântico, né? Vem, né? Vai lá para cima da floresta. Aí nós temos a cordilheira, que faz essa umidade voltar, né? Ainda bem, né? O que acontece? Na floresta, a gente só tem a umidade que vem do oceano. O que a gente tem lá? Super importante também. A emissão de aerossóis pelas plantas, pelas árvores. E esses aerossóis, eles vão formar núcleo de condensação de nuvem, tá? Então, a floresta, manter a floresta em pé é super importante, tá? Por causa da umidade que vem do oceano e porque os aerossóis que é emitido pelas árvores, pelas plantas, formam núcleo de condensação de nuvem, formam nuvens e manda a água aqui para o centro-oeste do Brasil, para o sul e para o sudeste, tá? Podem ver que região ali na África, na Austrália, que está na mesma latitude da gente, o que acontece nessas regiões? Formam desertos, tá? Porque eles não têm uma floresta densa, grandona, igual nós temos aqui. E se a gente tirar a floresta, o que pode acontecer aqui com a região do sul e sudeste, gente? A diminuição da chuva daí. Diminuição da chuva e podemos virar, olha para o nosso vizinho do lado, lá para a África do Sul, olha para o nosso vizinho Austrália, que não é bem vizinho, né, mas está na mesma latitude. O que tem ali, gente? O que é o deserto, tá? Então, precisa manter a floresta em pé para não virar um deserto aqui. E aí não vai ter mais nada, tá? A boiada não passa mais, porque a gente não vai nem poder criar os bois, certo? Então, vamos lá. Os aerossóis diminuem a visibilidade, tá? Esse ano foi um grande exemplo de novo, volto a falar desse ano. Muita poluição, o sol não passa, tá? Então, aerossóis diminuem a visibilidade. Tem uma troca aí entre o oceano e a troposfera, tá? Depois eu falo para vocês. O oceano, as algas, produz um gás que chama de metilsulfeto. Esse gás vai para a atmosfera e forma o aerossol sulfato, tá? Eventuais modificações na camada de ozônio, porque, por exemplo, se tem um vulcão, ele vai emitir CO2, esse CO2 vai formar sulfato, e esse sulfato vai chegar na camada de ozônio. Quais as principais características dos aerossóis, tá? O tamanho das partículas, tá? A forma, concentração do que é? É black carbon, é carbono orgânico, é sulfato, é nitrato, tá? Qual a composição química, quanto tem desses aerossóis na atmosfera, dessas partículas? Pessoal, efeito direto dos aerossóis, tá? Professora, qual o efeito direto, tá? Ele vai influenciar a quantidade de radiação que chega na Terra. Muito aerossol, menos radiação, certo? Esse é o efeito direto, tá? Influência do fluxo de radiação, tá? Então, eles espalham a radiação, tá? Ou, se for um aerossol clarinho, a luz pode bater, um aerossol branco, por exemplo, além de espalhar a radiação, a luz, por exemplo, aerossol de cloreto de sódio, de sulfato, de nitrato, a luz vai bater em cima desse aerossol e pode voltar, tá? Então, efeito direto dos aerossóis, fluxo de radiação solar, tá? Professora, os aerossóis de cor escura, por exemplo, o black carbon, ele vai ter o mesmo efeito dos gases de efeito estufa, vai gerar aquecimento. Por quê? Ele é escuro, né? Ele vai absorver radiação e vai emitir infravermelho. Então, aerossóis de cor escura vai gerar o mesmo efeito dos gases de efeito estufa, aquecimento global.
E aerossol de cor clara, a luz vai bater e vai voltar, ou vai espalhar, e aí, como a luz espalha ou bate e volta, causa resfriamento, tá? Professora, geralzão, assim, tem mais aerossol de cor escura ou aerossol de cor clara? O que vocês acham? Cor clara. Eu acho, claro. Isso, e aí eu pergunto, qual o principal, então, efeito do aerossol? É aquecer ou resfriar? Claro, é resfriar, né? Isso, então, assim, tá? Então, como tem mais aerossóis de cor clara, porque tem os orgânicos que as plantas emitem, eles são a maioria dos aerossóis, tá? Ele tem um efeito de resfriamento, tá? Então, no geralzão, resfriamento. Mas não pode esquecer que black carbon, tá? Essas partículas de fuligem que são escuras têm efeito de aquecimento. Então, Professor, pode falar? a maioria não é sal marinho? Não, são os orgânicos, tá? Que são emitidos pelas plantas, tá bom? Beleza? Sal marinho é pouquinho, tá? Bem pouquinho. Só ali na costa que fica. Beleza? Posso continuar? Tem umas outras propriedades aqui. Professora, o que é isso? Espessura ótica, tá? É a quantidade de luz que passa. Essa quantidade de luz ela pode ser medida, a parte vai ser absorvida, a parte passa. E conforme maior esse OD, essa profundidade ótica dos aerossóis, tá? Por exemplo, se você procurar um dado de satélite, você vai encontrar a profundidade ótica de aerossóis, o AOD. Quanto maior a profundidade ótica de aerossóis, maior a concentração de aerossóis, tá? O albedo é o quanto da luz, tá? Que, por exemplo, que é refletida. Por exemplo, algo que é branco, a luz vai bater e vai voltar 100%, tá? E aí, outras cores, não, a luz bate, volta 30, volta 40, volta 70. Os aerossóis variam com a umidade do ar, tá? Eles podem aumentar lá com a umidade do ar. Alguma dessas partículas, por exemplo, cloreto de sódio, as polares, as iônicas, tá? Pode absorver água. E aí, vamos lá, tá? Vou pular aqui. Então, tudo que está em vermelho é aerossol de fonte primária, tá? Então, as algas lá no oceano produzem esse composto que toda vez eu tenho dificuldade de falar. Vamos lá se vai sair. Vamos ver se vai sair. Dimetilsulfonilpropionato. Saiu, tá? Esse DMSP, esse dimetilsulfonilpropionato, ele é transformado em um gás, que é o DMS, dimetilsulfeto, que vai para a atmosfera. Esse dimetilsulfeto se transforma em sulfato, tá? Que é um aerossol de cor clara. Sal marinho, tá? Que sai lá das bolhas, da explosão de bolhas do mar, das ondas. Poeira do deserto, tá? Então, sal marinho e poeira do deserto, primário, sai direto da fonte. Muito aerossol de floresta, tá? Savana, pasto. Então, a principal fonte de aerossóis aqui no globo são as biogênicas, não é o sal marinho, tá? Compostos orgânicos voláteis, que são gases, que podem se transformar em partículas no estado sólido ou líquido, que forma aerossol secundário. O vulcão emite SO2, a termoelétrica também, os veículos a diesel também. Esse SO2 na atmosfera, que é fonte primária, que sai direto do escapamento do veículo, direto dos processos de queimada, direto do vulcão, vai ser transformado em sulfato aí na atmosfera. E a fumaça aí, a fuligem, o black carbon, os próprios, sai orgânico daqui, tá, das plantas, mas sai compostos orgânicos aqui também de todos os processos de queimada, estão formando aí a fumaça. Então, alguns exemplos aqui, poeira, aqui os compostos, as partículas, compostos biogênicos saindo aqui, tanto na forma de gás, quanto na forma de aerossol, processo de queimada, emitindo partículas, aerossóis, e aqui uma erupção vulcânica, emitindo aerossóis também, tá? Principalmente SO2 aqui, e se transformando em sulfato, que é um aerossol, SO2 é um gás. Então, a água, tá? Se ela passa para o estado líquido ou sólido, ela vira um aerossol. O SO2, que é um gás, tá? Emitido dos processos de combustão, ele se transforma em ácido sulfúrico, que ácido sulfúrico já é aerossol. A amônia, que é um gás, vai se transformar em amônio, né? NH4+, nitrito, nitrato, que são aerossóis.
O NO e o NO2, que eu falei para vocês, que na atmosfera tem nitrogênio, tem oxigênio, 78% da atmosfera é nitrogênio, 21% é oxigênio. Quando tem calor do motor, calor das queimadas, produz NO e NO2. Esse NO e NO2, através de reações químicas, vai formar, por exemplo, ácido nítrico, ácido nitroso, nitrato, que são aerossóis. Sal marinho, emissão de aerossol direto aí das ondas do mar para a atmosfera. Os compostos orgânicos que são emitidos pelas plantas por processo de combustão, eles podem passar da fase gasosa para a fase líquida e se transformar em aerossóis. Emissão primária aí de carbono, de compostos orgânicos, black carbon, tá? Que também são aerossóis, são partículas. Emissão de material particulado inorgânica, poeira, cinzas, metais, tá? Tudo isso são aerossóis. Aqui eles são separados por tamanho, é um modelo, tá? De um modelo de previsão de clima aqui, tá? Então aqui a gente separa por tamanho, moda Aitken, partículas bem pequenininha, moda de acumulação, partículas um pouco maiores, sulfato, black carbon, poeira, sal marinho, e moda grossa, partículas maiores aqui, nesse modelinho, poeira, sal marinho e sulfato. Então, aqui são os tamanhos das partículas, tá? Então, qual o menorzinho, professora? De 1 micrômetro, meio micrômetro, tá? São a moda Aitken. Surge a temperatura ambiente, da conversão de gás em partícula e processos de combustão. Há uma moda um pouquinho maior que a Aitken, tá? A moda de acumulação. Surge do crescimento das partículas da moda dos núcleos de condensação, vapores que passam da fase gasosa para a fase líquida, outras partículas que vão se aglomerando, vai ficando um pouquinho maior, tá? Então, essa faixa de acumulação. E aí, 2 picos, né, no modo, daqui a pouco eu mostro para vocês, é uma gaussiana, no modo de acumulação, são resultados de diferentes processos atmosféricos, tá? O modo de condensação e o modo de gotículas. E as partículas grossas, tá? Geralmente produzidos por processos mecânicos, então erosão do solo, vento, tá? Moagem, vai produzir partículas grossas. E posso parar por aqui? Dúvidas? E aí, 20 minutinhos de intervalo, pode ser? Ok. Tranquilo? Toma aquele café esperto, lava o rosto, docinho e volta daqui 20 minutos, beleza? Aguenta firme aí, eu sei que vocês estão desde as 8, mas daqui a pouco vai sextar para todo mundo, lá para 6 horas da tarde. A cara do João, beleza? Eu trabalho à noite hoje, mas tudo Vai bem. ter Vou entrar plantão, no João? treino. Tem plantão? Aí, não, o João não vai sextar não, gente. O sexta dele vai virar, mas tá tudo certo, vai cuidar Tá das tudo pessoas certo, é aí. isso aí. Ainda bem. Até Daqui mais. 20 minutos, gente. Só vou fechar aqui a câmera e eu não vou sair, não, tá? Eu tô sozinha em casa, vocês não vão escutar nada, mesmo se deixar aberto. Só se começar a falar com os pássaros, alguma coisa assim. Mas eu vou fechar meu áudio, 20 minutinhos de intervalo, a gente já volta. Até mais, gente. Valeu.